caminho do pecador para Deus. Da tenda do encontro, o Senhor convocou Moisés e lhe ordenou. Eu vou pedir já para o Henrique colocar lá, depois eu vou passando aqui. Deixa eu ver se... Bom, eu peço para você passar aí, depois tem a Bíblia aqui, né? Tá. Então nós temos aí esse versículo: da tenda do encontro, o Senhor convocou Moisés e lhe ordenou. Não veremos hoje do versículo 2, se não me engano, até o 17. Deixa eu abrir para lá em Levítico também, porque eu quero fazer uma introdução. A primeira parte da introdução, na verdade, esse livro ele é riquíssimo. Aqui. E ordenou. Então você vai perceber, tenda do encontro, ou tenda da congregação, ou agora foi aqui, okay. Tenda do encontro, tenda da congregação, ou tabernáculo, ou templo de Salomão depois, né? Não aquele que está em São Paulo, mas o que já foi destruído e será restaurado pelo livro de Ezequiel, uma profecia que será restaurada no milênio. Isso quer dizer que a nação de Israel será restaurada como nação de Deus. Mas o que nós temos aqui, então, explicando para os irmãos, tenda, essa palavra no hebraico, tá? Ohel, aqui ó, Ohel, tenda, barraca, o lugar onde Deus habitava entre o povo e se revelava ao povo. Tá? Então ali a tenda da congregação ou tabernáculo, nós temos aqui as escadas do sacerdote que subia no altar, aqui a bacia. Muitas vezes você lê o Antigo Testamento, até o Novo, e você vai ler sobre esse altar aqui, sobre essa bacia. Lá a tenda era feita dessa forma, aqui a tenda não, aqui é um lugar santo, e lá atrás é o Santo dos Santos. É para vocês terem uma ideia aqui de como era a tenda da congregação, ou tenda do encontro, como nós vimos em outra tradução, ou tabernáculo, esse aqui era o tabernáculo, onde Deus habitava entre o povo judeu, o povo hebreu. Eles saíram escravos, né, o povo hebreu do Egito, e quando chegaram ao pé do Monte Sinai, o último capítulo, os últimos capítulos de Êxodo, Deus explica ao povo como que eles deveriam. Deus primeiro pede ao povo: vocês têm que fazer, fala para Moisés, vocês precisam fazer um tabernáculo, e vai ser feito assim. Lá tem todas os detalhes de como que eles deveriam fazer o tabernáculo. Então esse tabernáculo aqui não foi feito conforme a cabeça de Moisés ou do povo. Todo detalhe, tudo está aqui dentro, lá também, a bacia aqui, lá dentro do candelabro. Tudo foi feito conforme a orientação de Deus. Tudo. E tinha homens que tinham capacidades, talentos que Deus deu, e que foram usados para construir aí a tenda da congregação. Então está aqui embaixo, a tenda da congregação, tenda do encontro, o tabernáculo. Tenda do encontro e a congregação. Tenda da congregação que se referia, ele ficava no meio do acampamento. Do encontro, porque lá era onde Deus chamava Moisés, os sacerdotes faziam os sacrifícios pelo povo. E o tabernáculo depois é uma palavra que veio depois, mais como um desenvolvimento aí da tenda da congregação. Muito bem. Esse aqui foi um desenho que eu fiz quando fiz até o mestrado ali no Levítico. Aqui, a vista de planta. Então a porta do tabernáculo está aqui, ó, ficava a leste. Então para cá fica
cima aqui Babilônia, o Japão lá para o fundo, o Brasil fica para cá mais ou menos, os Estados Unidos para cá, a Europa para lá. Aqui nós temos o altar de bronze, que eram oferecidos os holocaustos, é uma escada só, não são duas, né? A bacia de bronze, aqui é todo aquele pátio lá, né? Lembra aquele pátio que a gente viu? Tinha aquela cerquinha lá, né? De panos, né? Aquela cerquinha. E aqui então ficava o lugar santo, aquele primeiro véu, vocês viram naquela foto anterior. Dentro do lugar santo tinha um altar de incenso, o candelabro e a mesa dos pães da proposição. Depois tinha o segundo véu, chamado Santo dos Santos. E lá, então, havia a Arca da Aliança. Então aqui mais uma imagem, lugar santo e o Santo dos Santos. Agora é só aquela parte lá do lugar santo e o Santo dos Santos. Ó. O candelabro de novo, a mesa dos pães, a proposição. Lá dentro, a arca. De outra imagem aqui também, né? O incensário, né? Essa aqui até mostra em cima da arca aquela chama de fogo, né? Mostrando a presença de Deus, a glória de Deus, aqui no sacerdote. Até as vestimentas, os paramentos do sacerdote, eles não eram também como eles queriam. É tudo detalhado isso. Então aqui, ó, o acampamento dos israelitas e o tabernáculo ali, no meio do acampamento. Quando Moisés chamava o sacerdote, o pessoal vinha. E bem lá no Santo dos Santos, então a coluna de fogo, ó, mostrando a glória de Deus. Ou o acampamento, ou o arraial também, né? E aqui nós já temos o Templo de Salomão, que Davi queria construir, né, mas Salomão que construiu. E o tabernáculo está aqui agora. Aqui, ó, o altar, ali tem a bacia, e aqui está o tabernáculo. Lá atrás, então, está o lugar santo e o Santo dos Santos. Então, veja como foi a evolução aí, né? Do que era no início, ó. Mais uma foto aqui, ó. Aqui a bacia, né, o altar. Mais uma vez aqui, agora a planta do templo inteiro. O que nós vimos no início era só isso aqui, ó, com aqueles panos lá. Era só isso aqui, ó. Agora no templo de Salomão, toda essa construção, esse edifício aí. E será restaurado no milênio. É o templo lá de Ezequiel, lá no livro de Ezequiel. Muito bem, e nós temos aqui uma palavra olá, holocausto, que significa holocausto, que nós vamos ver. Deixa eu ver se tem mais aula aqui. É essa a última, né? Então tá, deixa aí por enquanto. Pastor, eu já li esse livro e é muito chato. Concordo com você. Não entendi nada, pastor. É cheio de leis estranhas para mim. Por que estudar o livro de Levítico? 3 palavras como princípios para nós iremos encontrar nesse livro: santificação, purificação e separação. Guarde essas palavras, porque nós não somos o povo de Israel. A igreja não tomou o lugar de Israel. Então nós não temos um tabernáculo, nós não fazemos sacrifícios. Aquele sacrifício ali a gente não faz. Nós não temos o templo de Salomão. Isso é para o povo de Israel. Nós somos a igreja. Mas existem muitos princípios no livro de Levítico sobre os sacrifícios e as leis sobre o tabernáculo referente à igreja. Existem princípios. Os sacrifícios mesmo apontam para o sacrifício do Cordeiro de Deus, o Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, para vocês terem uma ideia, o livro de Levítico ele é rico e cheio de princípios. E nós vamos ver, estudando ele aí, durante um bom tempo. E fique com essas 3 palavras gerais, então, sobre
princípios que a gente vai ver sobre esse livro, que é santificação. Santificação é, no grego lá, hagios, que é ser separado de algo para algo, ser separado do mundo para Deus. E existia isso aqui, porque eles foram separados da cultura egípcia. Os judeus, os hebreus, ficaram anos lá e eles adquiriram muito da cultura egípcia, do politeísmo egípcio. Então eles foram separados disso. Purificação, eles foram purificados de toda a idolatria egípcia, e separação, eles foram separados. Então, Levítico no hebraico significa Eshamou. A palavra no hebraico Levítico significa Eshamou. E chamou Deus. E na Septuaginta, o Antigo Testamento em grego significa referente aos levitas. Os levitas eram da tribo de Levi, era de onde saíam os sacerdotes, eram aqueles que cuidavam do templo, cuidavam dos sacrifícios, de tudo ali referente à adoração. Então assim, esse livro de Levítico, ele estabelece o caminho para Deus e a caminhada com Deus. Então, são chaves importantes. Ora, se fosse ter um teste no final do livro de Levítico, coisas que eu diria para você decorar ou lembrar: santificação, purificação e separação. Outra coisa que eu diria para você lembrar é que o livro de Levítico, o que o livro de Levítico estabelece? Ele estabelece o caminho para Deus e a caminhada com Deus. Como eu chego até Deus, e depois que eu chego até Deus, como que eu caminho com Ele, como que é a minha caminhada com Deus, minha vida com Ele. E também esse livro procura responder duas perguntas: como posso eu, um pecador, ser aceitável na presença de um Deus Santo? Esse livro responde: como posso eu, um pecador, ser aceitável na presença de um Deus Santo? E a segunda pergunta: como posso eu, um pecador, ser aceitável no meu culto racional? Então a primeira pergunta: como que Deus pode aceitar eu sendo um pecador? E como que Deus pode aceitar o meu culto racional sendo eu um pecador? Então o livro responde como o homem pecador pode ter comunhão com Deus Santo. É isso que o livro responde. Agora, o ambiente geográfico onde se deu a entrega aqui de todas as leis, sobre pureza, foi aos pés do Monte Sinai. Então, lembrando, o povo hebreu foi liberto da escravidão no Egito. Daí eles atravessaram o Mar Vermelho, e Deus ia com eles com uma nuvem de fogo à noite. Nós vimos uma foto assim, né? Uma imagem assim, e com a nuvem durante o dia protegendo eles do sol. E eles chegando então ao pé do Monte Sinai, no deserto do Sinai, o povo estava peregrinando em direção à terra prometida, a terra que Deus prometeu a eles, sob a liderança de Moisés. Então, essas instruções de Levítico, que nós vamos ver no livro de Levítico, foram dadas após o tabernáculo ter ficado pronto. O tabernáculo já estava pronto. Depois do tabernáculo pronto, então Deus dá todas as instruções de Levítico. Então, se você terminar o livro ali de Êxodo, você vai perceber, versículo 39, as vestes dos sacerdotes, como teriam que ser, e os utensílios do tabernáculo, completados. Versículo 38, ainda você vai ver a arca, a mesa, o propiciatório, o candelabro, o véu, as colunas, o reposteiro, né? Eu estou falando do título na minha Bíblia aqui, tá? A coberta de peles e as tábuas, as cortinas do tabernáculo. Deus chama a Bezael e a Oliabe, então eram homens com capacidades ali, com talentos, a prontidão do povo em trazer ofertas para a construção do tabernáculo, e assim vai. Depois que o tabernáculo estava pronto, Deus aprovou, está aprovado, beleza, está conforme eu pedi. Deus então agora entrega todas as leis de purificação. O povo hebreu, ele estava se preparando para deixar o Egito, e a
após a celebração da Páscoa, o povo deixa a escravidão e atravessa o Mar Vermelho em direção ao deserto do Sinai. Depois de caminharem pelo deserto, eles chegam aos pés do Monte Sinai e acampam ali. E ao final do livro de Êxodo, então, acampados aos pés do Monte Sinai, o povo constrói o tabernáculo de Deus, conforme orientações do Senhor a Moisés. Isto foi 1 ano após eles terem saído do Egito. 1 ano após a Páscoa lá do Egito, eles saírem, eles chegam então aos pés do Monte Sinai, constroem o tabernáculo a pedido de Deus, e Deus entrega então as leis de purificação. Depois do tabernáculo erguido, o Senhor chama por Moisés de dentro do mesmo e deixa as suas orientações de como o povo deveria usar o tabernáculo. A nuvem de Deus se levanta do tabernáculo, indicando que o povo deveria se levantar de seu acampamento e começar a marchar em direção à terra prometida, ou seja, eles deveriam seguir a nuvem do Senhor. Então olha que interessante, final de Êxodo, tabernáculo pronto, começo de Levítico. Agora Deus diz: bom, agora eu vou ensinar para vocês como que vocês devem usar o tabernáculo. E Levítico é escrito, Moisés escreve, né? Terceiro livro de Moisés, chamado Levítico. E Deus chamou para ser santo, e Deus chamou para viver para Ele, e Deus chamou para viver uma cultura divina, diferente, separada. Então o versículo 1 diz assim, ó: chamou o Senhor Deus a Moisés. Da onde? Que Deus chamou? Da tenda da congregação. Vamos lá. Ok, podem voltarmos aí, ouvir para mim. Mais um. Pode vir. Mais um. Aí, ó. Então, Deus chamou o lugar da presença de Deus, geralmente era aqui, né? O Santo dos Santos. Então Deus chama daqui Moisés. Então Moisés ele vem para ouvir o Senhor Deus, lá de fora. E então Deus dá a Moisés todas as orientações no livro de Levítico. Neste livro nós vamos encontrar 5 sacrifícios que foram especificados por Deus. Os 3 primeiros eram voluntários e os 2 últimos eram obrigatórios. Neste texto nós encontramos a oferta de holocausto, que é aquela última palavra que estava lá, olar, holocausto. Aquela palavra lá, pode colocar a última lá então, isso, olar, essa palavra aí, ela que é traduzida para o português como holocausto, significa uma oferta totalmente queimada. Então um boi, por exemplo, era totalmente queimado, não estava nada dele. O holocausto, a oferenda era totalmente queimada, e o aroma da oferta subia com o êxito sendo agradável ao Senhor. Que aroma era esse? A fumaça da oferta que era queimada. Então a oferta era queimada. Agora pode voltar lá de novo, tem aquela figura lá. Aí, a oferta era queimada aqui, no altar de bronze. Aqui era a bacia de bronze e o lavatório, tá? A oferta era queimada aqui. Então a palavra holocausto em hebraico, olar, significa degrau ou degraus. Então nós temos ali, subindo os degraus para o altar. Também significa escadas, referido em ascendência, subindo. Também significa subir para. Por isso o holocausto é uma oferta totalmente queimada, em que a vítima vira fumaça em ascendência, ou seja, essa fumaça do holocausto sobe e Deus recebe como um aroma agradável. Então o sacerdote sobe os degraus do altar, oferece, a fumaça então vai subir e Deus aceita como um aroma agradável. Tá? O segredo aqui do agradável
está na obediência. Deus recebe a fumaça da oferta como um aroma agradável, porque foi feito o que Ele ordenou. Sua palavra foi obedecida. Isso é muito forte. Não bastava somente oferecer o sacrifício. Ofereci um sacrifício e pronto, cumpri com a minha obrigação, mas meu coração ainda, minha mente está longe. Não, a oferta era agradável, porque assim, o cheiro de carne queimada não é agradável, né? Toda a oferta sendo queimada. É um cheiro, para nós, de coisa queimada. Só que essa fumaça representava, então, a obediência minha. Eu fiz isso, Senhor Deus, por obediência, e eu lhe obedeço porque eu lhe amo. Por isso Deus recebia aquela fumaça como um aroma agradável. Porque não adiantava eu fazer o sacrifício, oferecer o sacrifício a Deus com o coração corrupto, com uma mente longe de Deus, em rebeldia. O aroma que ia subir daquela fumaça não iria ser agradável, porque o que importava em si, então, isso ali era um símbolo, era só um simbolismo. A oferta era um simbolismo do meu amor por Deus, da minha obediência por Ele. O ritual em si não tinha nenhum valor se aquele ritual não mexesse com o meu coração. Isso não diz muito ao meu culto a Deus hoje? Como que eu venho à igreja? Como que eu ofereço meu louvor a Ele na hora dos hinos? Como que eu entrego minhas ofertas a Ele? Como que eu recebo a palavra do Senhor sobre a minha vida? Será que eu estou apenas cumprindo com o ritual? Será que eu venho apenas para os cultos como um status, para mostrar as vistas dos homens? Ou eu amo meu Senhor e quero obedecer a Ele, por isso que eu faço o que eu faço? Por isso que eu oferto, por isso que eu obedeço, por isso que eu cultuo, por isso que eu proclamo a palavra dele. Vocês viram agora como é forte? Porque nós não temos um tabernáculo, mas existe um novo tabernáculo no templo da igreja. Vocês lembram o que a Bíblia fala desse tabernáculo onde Deus habita? Nosso corpo. É o novo tabernáculo. Ele não habita mais naquele ali. Ele habita mais nesse aqui. Ele habita nesse aqui agora, o Santo dos Santos. Então isso é muito forte. Vocês começaram a ver ali na introdução do Levítico, que Levítico é um livro importantíssimo, que fala de uma forma muito vívida e forte a minha vida de crente nos dias de hoje. Como que eu ofereço o meu sacrifício diário ao meu Deus? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Como que eu faço as coisas? Como que eu faço a obra dele? O meu culto, o meu louvor, o cântico que sai dos meus lábios. Como? Levítico, então, é um livro completo de leis, porque Deus entregou todas aquelas leis em Levítico para o povo hebreu. Por quê? Então vamos ver aqui alguns pontos. Por quê? As leis serviam para mostrar ao povo como eles deveriam se comportar com o tabernáculo, lugar da presença de Deus entre o povo. Bom, o tabernáculo hoje sou eu. E eu tenho toda a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, que mostra a mim como que eu devo me comportar com o tabernáculo onde Cristo habita, que é o meu corpo. Também as leis desenvolviam uma cultura cristã para o povo judeu, uma cultura diferente das dos demais povos. As leis eram sagradas e, portanto, santificavam o povo e exigia deste que reconhecesse a santidade de Deus. Então, duas coisas aqui nesse primeiro ponto. As leis de Levítico ensinavam o povo como tratar, se comportar com relação ao tabernáculo, o lugar da presença de Deus. E também as leis desenvolviam uma cultura divina
na vida do povo hebreu, uma cultura diferente do restante dos povos. Então a primeira parte eu já falei, nós somos o tabernáculo, ele nos ensina como nós devemos agir com esse tabernáculo. E a segunda parte fala forte também, porque Deus tem nos dado a sua palavra e o Novo Testamento para que a gente tenha uma cultura diferente do mundo. Um crente, ele precisa viver diferente desse mundo, não adianta. Um crente, ele é chamado para viver diferente do mundo. Ele não vai mais falar as palavras desse mundo, as gírias desse mundo, os palavrões desse mundo. Ele não vai mais ser desonesto. Ele não vai mais ouvir as músicas do mundo. Ele vai agora às músicas de Deus. Ele não vai mais se vestir como o mundo se veste, sensualmente, ou Che Guevara, ou roqueiro e assim por diante. Não, ele vai se vestir agora de uma forma que honra a Deus. Um roqueiro não honra a Deus, Che Guevara não honra a Deus, sensualidade não honra a Deus. Então ele vai ser diferente, porque foi dado a esse crente vários princípios para ele seguir e ser uma cultura diferente. Ele seguiu uma cultura divina. Outro motivo porque aquelas leis foram entregues ao povo hebreu, em Levítico, se encontra lá, não vamos ler, Levítico 11, 44, 45, Deus separou os hebreus dos egípcios para que vivessem consagrados a Deus e para que fossem santos, porque o Deus deles também é santo. Então Deus disse assim: eu vou tirar vocês, hebreus. Se não fosse Deus, os hebreus seriam eliminados, eles iam morrer. A nação, não ia existir uma nação. Os egípcios iam acabar com eles, com fome e com trabalho. É isso que ia acontecer, isso que aconteceu com outros povos naquela época. E Deus disse assim: eu vou tirar vocês, eu vou libertar vocês da escravidão no Egito, porque eu quero que vocês sejam um povo diferente. Agora trazendo para o nosso tempo, Rafael, eu te libertei desse mundo porque eu não quero mais que você viva como você vivia antes, eu quero que você viva diferente. Terceiro ponto, Levítico 20, 22 a 26. Deus ordena seu povo a viver um novo costume, porque ele não se agradava do costume dos demais povos. Isto é, uma nova cultura. Sua ordem alicerçada em que ele era o Senhor do povo judeu, os judeus não deveriam mais ter outros senhores sobre suas vidas, como faziam e ainda fazem os demais povos. Era uma cultura divina. Também essa separação do povo judeu dos demais povos, com que eles se aproximavam de Deus, era figurada na separação dos animais limpos e impuros. Lá em Levítico você já leu leis que falam sobre que Deus diz: esses animais são impuros e esses são puros. Por que os animais impuros eram impuros? Alguém sabe por quê? Porque Deus disse, só isso. Quando Deus disse, esse animal agora é impuro, pronto, ele é impuro agora. É só porque Deus disse. E por que Deus disse que aqueles animais eram impuros e esses puros? Porque Deus estava dizendo para o povo: eu quero que vocês façam essa separação. Isso é um simbolismo, é figurado da separação de vocês do resto dos povos. E isso simbolizava: o resto dos povos tem uma cultura e vocês têm outra cultura. O resto dos povos, por que Deus disse: vocês não vão mais comer esses animais porque eles são impuros? Porque Deus estava dizendo assim: vocês serão diferentes dos outros. Os outros povos vão comer, mas vocês não. Porque eu quero fazer de vocês uma cultura diferente, vocês serão diferentes. Então, crente, não fique, se você já é crente, se você já é filho de Deus, não fique insistindo em querer ser igual ao mundo. Pare com isso. Porque Deus não aprova, Deus não quer, Deus quer a transformação. Romanos 12, 22. Ele quer transformar a sua vida. Ele quer fazer de você diferente. Então não insista, não fique dando murro em ponta de faca. Levítico 18, de 1 a 5, o povo deveria viver de uma maneira totalmente diferente das demais nações. A nação israelita iniciaria uma nova cultura de vida neste mundo, novos costumes alicerçados na palavra de Deus. Então, antes da construção do tabernáculo, o povo não tinha a glória de Deus habitando no meio deles formalmente.
Não havia um lugar de culto, como o tabernáculo, não havia um conjunto estruturado e regulamentado de sacrifícios e de festas, ainda não havia sido dado. Um sumo sacerdote, um sacerdote formal e um conjunto de obreiros não haviam sido designados. Deus é um Deus de ordem e decência. Deus é um Deus de progresso e desenvolvimento. Deus é um Deus único que deseja que seu povo viva diferente dos demais povos. MacArthur comentou o seguinte: Levítico, por sua vez, apresenta a instrução de Deus para o povo redimido, ensinando a eles a obedecerem a Deus o modo como deveriam cultuá-lo. Então não se cultua a Deus de qualquer jeito. Claro que há muitas subculturas nesse mundo e que não tem problema haver isto, tá? Mas nenhuma subcultura ou cultura deve contrariar a cultura máxima maior que é de Deus. E é interessante então, porque Deus ele pede para construir o tabernáculo, e tudo que é construído ali, cada detalhe, pode ir um pouco anterior, deixa eu ver. E aqui, está vendo esses detalhes? Estão vendo essas cordas aqui, Conseguem ver aí as cordas dentro e fora? Se você ler a construção do tabernáculo em Êxodo, Deus diz como deveria ser até a ponteira que vai fixada lá no chão. Essas colunas, Deus diz tudo certinho, esses desenhos, Deus diz tudo certinho. Tudo. Deus diz as camadas aqui que tem do véu, esses outros cordas aqui esticadas, tudo. Se você ler o final de Êxodo, ali, os últimos capítulos, tudo isso está especificado direitinho. Deus é um Deus de ordem. E por que eu tenho que adorar a Deus de qualquer jeito, então? Por que eu tenho que ter um culto bagunçado? Um show? Se Deus é de ordem. Quem já leu todo o livro de Levítico aqui? A maioria já leu. E como eu disse no início, um livro chato, porque é cheio de leis que não entendo, Mas todas aquelas leis nós vamos ver durante a nossa jornada de Levítico, que tem, já vimos aqui só na introdução, só no versículo 1. Nossa, pastor, nem imaginava tudo isso. Muita coisa, já vimos. E todas essas leis que Deus dá ao seu povo hebreu, tem princípios para nós. De forma mais generalizada, é claro, não é nos mínimos detalhes, mas tem. E é interessante porque Deus entrega então o tabernáculo e agora ele dá todas as leis para como o tabernáculo deveria funcionar. Ele diz, haverão sacerdotes que cuidarão do sacrifício, haverá um sacerdote designado para entrar no Santo dos Santos, não eram todos, era um só, uma vez por ano. Existiam festas, o povo judeu era um povo festeiro, mas as festas deles não eram idólatras, não eram sensuais, não faziam sacrifícios para outros deuses, eram festas ordenadas. A música deles era ordenada. E então, existia a maneira de matar os animais, de sacrificar, de tirar o sangue. Nós vamos ver tudo isso. Existia regras. Então, assim, se Deus, quer dizer que Deus mudou? Deus agora virou anarquista. Ou Deus agora ele gosta de shows e luzes e muita bagunça e festa dentro da igreja. Ele não mudou. Quem mudaram foram as igrejas heréticas, foram as pessoas que não querem mais adorar o Deus verdadeiro, querem adorar o Deus eu, o seu ego, a sua vontade, o seu desejo. Então eu quero procurar uma igreja que me satisfaça os meus desejos carnais, meus prazeres mundanos. Eu não quero procurar uma igreja assim, com esses hinos sérios, não sei o que, com esse povo bem paramentado, uma igreja toda arrumadinha, bonitinha. Ora, esse é o Deus que nós encontramos na Bíblia Sagrada, um Deus de ordenação, ordenado, não de confusão. Nossas vidas eram desordenadas,
desorganizadas, vivíamos para outros deuses, éramos desregrados, tínhamos uma outra cultura, tínhamos uma outra cosmovisão de mundo, mas depois da salvação tudo isso mudou. Deus nos transformou e continua nos transformando, não vivemos mais para nós. Essas igrejas que não seguem isso vivem para eles, não vivem para Deus, vivem para mim, para eu, para nós. Não damos mais crédito aos outros deuses, não ouvimos mais a música do mundo, não nos vestimos mais como o mundo, não pensamos mais como o mundo, temos regras e somos felizes e satisfeitos com as regras que temos, porque somos ordeiros, regrados, limpos, santos, diferentes. Não somos mais desse mundo, nossa pátria é celestial e esperamos a volta do nosso Rei, que reinará em definitivo sobre nossas vidas e sobre esse mundo que Ele transformará e governará lá no milênio. De certa forma, nós somos parecidos com o povo hebreu. Eles viveram anos a fio como escravos no Egito. Eles adquiriram os costumes e a adoração politeísta dos egípcios. Nós também. Eles também adquiriram o senso de justiça e a moralidade daquele povo. E Deus não aceitaria isso como seu povo. Ele faria um povo exclusivamente seu, com costumes seus, com uma cultura sua, com uma moral sua, com uma justiça sua, provindas dele. Nós éramos escravos no mundo e do sistema desse mundo, um sistema perverso, mas o Senhor nos resgatou de lá para nos transformar totalmente. O tabernáculo era o lugar onde a glória de Deus habitaria entre o povo. Enfim, o rei de Israel havia ocupado o seu palácio, o tabernáculo, havia dado leis ao seu povo e havia feito uma aliança com ele. Hoje o palácio de Deus é o coração daquele que entrega a sua vida a Cristo. Ele habita dentro de nós. Isso é extraordinário. Deus habita dentro de um pecador como eu. Eu preciso viver à altura daquilo que vive dentro de mim. Daquilo em letra maiúscula. Para nós, a igreja, não precisamos mais cumprir com aquelas leis, pois eram para Israel como nação. A igreja não é a nação de Israel. A igreja não substituiu Israel. Nós não somos herdeiros das alianças que Deus fez com Israel, apesar que as bênçãos das alianças respingam em nós. Israel voltará a ser uma nação um dia. Deus promete a restauração de Israel, mas há princípios para a igreja que podemos tirar desse texto que foi escrito para Israel. Quais são os princípios? Deus é santo e deseja que seus seguidores sejam santos. E como eu, um pecador, posso ter um relacionamento com Deus e ser santo? 2. Deus é ordenado e deseja que seus seguidores sejam ordenados em suas vidas e tenham um culto racional e ordenado. 3. Deus é único e exclusivo e deseja que seus seguidores sejam separados do sistema desse mundo e tenham uma cultura diferente da desse mundo e vivam por essa cultura, uma cultura celestial. 4. Deus é progressista. Opa, pastor, o senhor entrou no campo da política aí? Não. Essa palavra, conforme eu disse, o .com, significa o seguinte: relativo ao progresso, favorável ao progresso, às transformações ou às reformas. Nós temos alguns exemplos. Romanos 12, 1 e 2, Alguém pode ler Romanos 2, 1 e 2? Então esse é um exemplo. Outro exemplo é as profecias sobre o futuro. Deus mostrando que Ele é favorável ao progresso, às transformações. A escatologia bíblica, a doutrina das últimas coisas. O desenvolvimento de Israel como nação. Nós vimos ali a tenda da congregação, depois nós vimos ali o templo de Salomão, a nação de Israel sendo desenvolvida. O desenvolvimento da igreja. A igreja em Atos 2 e a igreja o que é hoje, não houve uma transformação, um desenvolvimento, houve. Então o desenvolvimento da igreja no tempo da graça, as dispensações também. Você vê as dispensações, não importa o número, mas há desenvolvimento. Pode ler alguém? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não sejam conformados com este mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual
Então o versículo diz, no Novo Testamento, para a igreja, para que a gente não siga mais a cultura desse mundo, mas siga a cultura de Deus. E ele fala de transformação, que Deus nos transforma. Essa transformação na sua vida aconteceu assim de uma hora para outra, e já você, quando colocou a fé em Cristo, você já foi transformado 100%? Não, tem um desenvolvimento, né? Filipenses 1,6 fala desse desenvolvimento, né? Que aquilo que Deus começou em vós, em vocês, Ele vai cumprir. Há um desenvolvimento. Então é nesse sentido, Deus é progressista em termos de, o dicionário, né, fala relativo ao progresso, favorável ao progresso, às transformações ou às reformas. Deus é favorável às reformas, às transformações, com relação a sair do impuro, do pecado para a santidade. Tá? Então assim, aqui hoje, quando você ouve essa palavra progressista no meio político e das ideologias, é o contrário, é sair do conservadorismo para viver um liberalismo, para viver trevas. É o contrário que nós temos aí. O que está a Bíblia mostrando não é igual ao mundo ensina. Então assim, irmãos, as ofertas em si não valiam nada, eram apenas um simbolismo. Ofertar por ofertar, ou para cumprir com seu papel de cidadão israelense, não tinha nenhum valor. Seria apenas uma atitude religiosa, um ritual vago, sem aceitação da parte de Deus. Pode ter sido esse o motivo de Deus não ter aceitado a oferta de Caim, e sim a de Abel. Não sei. A questão era ser um adorador com um coração penitente, com um coração devoto, com um coração verdadeiro, com um coração honesto, com um coração grato, com um coração piedoso. Deveria ser alguém que oferecesse sua oferta por fé e em amor a Deus. Uma oferta assim teria uma fragrância agradável às narinas de Deus. E é isso que nós devemos fazer hoje. Então eu vou ir ao culto com um coração de adorador, penitente, devoto, verdadeiro, honesto, grato e piedoso. Eu vou ir ao culto, à igreja oferecer um culto a Deus por amor e pela fé. Eu posso estar cansado, eu posso estar assim, assado, mas pela fé. Eu posso estar com problemas financeiros, eu posso estar com problemas conjugais, mas eu vou pela fé, oferecer meu culto a Deus. Se eu for de outra forma, é só uma presença que estará aqui, mas o seu sacrifício não estará sendo aceitável como agradável a Deus. MacArthur diz o seguinte: as ofertas eram queimadas, simbolizando o desejo do adorador de ser purificado do pecado e elevar a fumaça fragrante em verdadeiro culto a Deus. Ele continua: o grande número de pequenos detalhes na execução dos rituais objetivava ensinar exatidão e precisão que se manifestariam na maneira como o povo oferecia as leis morais e espirituais de Deus. Então, esses princípios continuam valendo para nós. Os detalhes dos mandamentos de Deus continuam mostrando como é o nosso coração com as coisas de Deus. Porque é cheio de detalhes. As leis e o tabernáculo foi construído cheio de detalhes. E por quê? Porque Deus queria saber se o povo dele estava atento aos detalhes. Ou, não, vamos fazer de qualquer jeito. Não vamos dar bola para isso, para esse detalhe que Deus está falando. Ele nem vai olhar. Deus vai passar em branco. Não, Deus queria saber se o povo estava preocupado com os detalhes da sua vida. Era um simbolismo para nós. Você se preocupa com os detalhes da sua vida, com aquelas coisas minhas, aqueles pecadinhos pequenininhos. Como é a nossa oferta de vir aos cultos, de orar, de cantar? Faço para cumprir um ritual, tenho um coração piedoso, procuro dar importância aos detalhes da palavra de Deus, ou sou relapso nisso? Oferto a Deus um culto verdadeiro, ou vou empurrando com a barriga? Sou daqueles que se deixa transformar pela palavra de Deus e pelo desejo de Deus, ou sou daquele que pensa que o Senhor, Deus, ou a igreja, ou o pastor precisa entender a sua situação? Esse é aquele que está indo conforme a cultura do mundo. Adoração do eu, do meu ego. Não, a igreja precisa me entender, a igreja precisa entender minha situação, o pastor precisa entender minha situação, Deus precisa entender minha situação. Quando nós olhamos na Bíblia é diferente. Deus, Ele quer transformar esse tipo de pensamento. O Senhor continua esperando de nós verdadeira adoração, verdadeiro culto, confiança em dar do nosso melhor a Ele, confiando que Ele nunca deixará faltar nada, confiando que aquilo que dermos para Ele não fará falta para mim.
Seja bem, seja dinheiro, seja tempo, seja energia, seja minha mente, seja a minha vida. Eu vou entregar meu tempo para Deus. Eu vou entregar meus bens para Deus. Eu vou entregar meu tempo para Deus, minha energia para Deus. E não vai faltar para mim. Não vai faltar. Ele vai sempre suprir. Amém? Deus abençoe a sua vida.